Gravando? Beleza! Então, ó, vou dar notícia. Tá tudo bem lá, né? Vou dar aqui a notícia, tá? Teremos uma aula plus, presentinho de Natal. Mas eu já tinha combinado com ele semana passada, tá? Mas assim, presentinho de Natal, dia 29, domingo, tá? Beleza? Online, tá certo? Eu abro uma sala no Zoom, Zoom ou YouTube? Zoom, né? Que a gente pode interagir. Zoom é melhor, né? Então tá. Eu abro a sala do Zoom e tal, e depois, Marcelinho, eu posso mandar essa aula para você postar para eles? Tá. O que fica melhor para vocês? Eu sugiro à tarde, tá? À tarde, 2h30, tá bom? Porque aí dá tempo de almoçar, dar uma descansadinha do almoço. 2h30, sem hora para acabar. Tá bom? Então tá certo? Antes do Ano Novo, dia 29. Tá? Acho que tá uma boa ideia, né? Então, beleza. Então é isso. Então vamos nós. Porque aí a gente não tem problema, entendeu? Eu acho bom, viu? Ele estava na aula hoje de manhã? Estava hoje de manhã? Vamos lá. Cara, peça é receita de bolo. Para fazer. Mas mesmo assim, cara, se seguir a receita de bolo é tranquilo, tá? A peça mais provável, esse exame, é memoriais. E eu vou ser sincera, é a peça mais linda e fácil de fazer. Eu acho que é a peça mais linda, porque é a peça que se argumenta tudo que você puder. Então, é grande. Tudo, botar a mais, tá bom. Vambora, teremos aula domingo que vem, tá? Online, beleza? Então tá. Então, eu já vou tirar, Adriana, eu tiro já o link e tudo mais, já te mando, já deixa tudo no esquema, tá bom? Tá? Então, vamos lá. Isso. Boa tarde, meu amor. Tô. 14h30, tá? Eu acho que tá bom o horário, não tá? Porque aí a gente vai 14h30, vamos ver. Se for o caso, se a gente pegar, o máximo que vai acontecer, a gente chegar umas 7 horas, dá um intervalinho, volta, né? Acho que a gente faz o que a gente conseguir. Vamos ver o que a gente vai conseguir, entendeu? Eu acho que, assim, se a gente estiver cansado, a gente para. Não me incomoda depois fazer outra também, não. Entendeu, Guilherme? Tá? Então, vamos nós. Podemos? Todos prontos? Questão 9, apostila 4. Tá? Vamos lá. No curso do inquérito policial, a prisão preventiva do indiciado foi decretada como garantia da ordem pública. Instaurada a ação penal, verificando que o réu tinha residência e emprego certos e bons antecedentes, o juiz revogou a prisão. Ainda durante a instrução, testemunhas arroladas pela acusação passaram a receber ameaças do acusado. Já sabemos o que vem pela frente, tá? Que é a hipótese muito provável, questão muito provável, de que a revogação, veja bem, a prisão preventiva não pode ser decretada de ofício, tudo bem? Vejam que agora temos uma súmula nova do STJ sobre este tema, tá? Que não é possível a conversão do flagrante em preventiva de ofício. A decretação já estava definida, mas essa questão da conversão era um tema bem controverso, né? E havia uma diferença de posicionamento entre o STJ e o STF.
e aí o STJ, então, agora igualou o entendimento com o STF, não é possível converter flagrante em preventiva de ofício, tá? Importante deixar claro que a gente tem que ter esse entendimento também na Lei Maria da Penha, tá bom? Fala. Vamos lá, é o que eu vou falar agora. Não é o recurso, tá? Mas vamos nós, olha só. Então, a prisão não pode ser decretada de ofício, mas ela pode ser revogada de ofício. Então, a revogação da preventiva pode ocorrer de ofício ou a requerimento. Uma vez revogada a prisão preventiva, uma nova decretação da preventiva, imagine, ela foi revogada porque o motivo desapareceu. Aí surgiu o motivo. O juiz pode agora decretar de ofício. Esse aqui é o X aqui, pelo menos por enquanto, até que mudem o posicionamento. Esse é o posicionamento e essa é a questão com maior tendência sobre prisão preventiva de ofício, tá? Então, porque existe um requerimento inicial. Então, o juiz continua decretando com base naquele requerimento. O entendimento é de que é possível. Surgiu outra prova, exatamente. Surgiu outra prova, tá? Ele pode decretar. Então, significa que aquele requerimento original, ele continua válido, né? Ok? Para essa nova decretação, tá? Lógico que vai ter divergência? Vai. Um posicionamento garantista não vai aceitar essa parada. Mas nossa banca não é garantista, é posição majoritária. 676, né? A súmula nova, tá? Saiu agora, né? Então vamos lá. De acordo com a narrativa em relação às medidas cautelares pessoais, análises afirmativas a seguir. 1. O juiz poderá redecretar a prisão do acusado para garantia da aplicação da lei penal, pois a medida visa assegurar diretamente a eficácia do resultado do processo, com um possível provimento condenatório. Presentes, todavia, os indícios suficientes do crime e de sua autoria. Preste atenção, vamos prestar atenção nessa questão, porque a situação está bem complicada nessa questão aqui, tá? Então, olha só. Então, em relação o juiz poderá redecretar a prisão do acusado para a garantia da aplicação da lei penal. Onde está o erro? O juiz pode redecretar, mas nesse caso não é para garantia da aplicação da lei penal. Entenderam? Ok? Agora é a conveniência da instrução criminal. Exatamente. Certo? 2. O juiz poderá redecretar a custódia cautelar de caráter instrumental por conveniência da instrução criminal, estando presente o fumus comissi delictis periculo libertatis. Perfeito, essa aí está certa. Ok? E 3. Ainda que a redecretação da prisão preventiva não seja admitida na fase em que se encontra o processo, está errada. Tudo bem? Tranquilo? Então, 4. Não é dado ao juiz redecretar a prisão preventiva. Também errada. Tudo bem? Então, só a 2 está correta. Letra B de bola. Tranquilo? Então, reparem só a sutileza, porque a grande preocupação aqui é a 1 e a 2. É isso ou não é? Porque a 1, se você embarca direto naquele... Não, olha só, pode redecretar? Você já acha que ela está certa. E o motivo é que não justifica, porque agora a ameaça à testemunha é conveniência da instrução criminal e não segurança da aplicação da lei penal. Seria segurança da aplicação da lei penal se ele fosse fugir. Ok? Aí seria segurança da aplicação da lei penal. Tem exatamente uma sutileza aqui para tentar derrubar a gente, tá? Próxima, questão de número 10. Diz ela: é assente no mundo jurídico que o processo penal, lastreado pelo princípio constitucional da não culpabilidade, deve tutelar com segurança e eficiência a atividade probatória por meio de um rigoroso sistema de controles epistêmicos, estándares probatórios que poderão garantir segurança jurídica ao processo criminal. Olha só, quero que vocês percebam que essa questão sai da curva, tá? Que eu estou dizendo no seguinte sentido:
Uma questão para delegado que fala de estándares probatório, entendeu? É uma questão diferenciada, tá? Então a gente tem que ter atenção a essa questão. Lembrando que essa prova é agora de Santa Catarina, né? Tá? Cadê? Oh, meu Deus do céu, vai. Pronto. Com relação aos vestígios, exames e perícias, analise as afirmativas a seguir. 1. Quando o mecanismo de prospecção e preservação das provas não é quebrado, isso aqui é a cadeia de custódia, tá? Não é quebrado, mantendo íntegra a história cronológica do vestígio, o juiz não poderá rejeitar o laudo pericial no todo ou em parte. Gente, o juiz sempre pode rejeitar o laudo pericial. Exatamente, o juiz sempre pode. Então a 1 está errada. E aí, vamos fazer uma coisa que eu acho que é importante da gente fazer. Vamos aprender que a gente responde esse tipo de questão também por eliminação. Então, você vai descartar a letra A, a letra B e a letra E. Ok? E você fica com 2 alternativas, né? 2. No caso de lesão corporal, quando desaparecerem os vestígios, a elaboração dos laudos poderá ser realizada por outros meios, como a apresentação de fotos que tenham sido tiradas à época da agressão, prontuários médicos fornecidos por postos de saúde e hospitais, entre outros elementos que tenham condições de formar um acervo probatório capaz de demonstrar a materialidade delitiva. Certíssimo isso. E aqui a gente só tem que tomar cuidado com um detalhe, tá? Que é o seguinte, em tese, corpo de delito indireto, e aí eu precisava 2 minutos da atenção de vocês. Com muito cuidado. Blanco vai passar um conceito de corpo de delito indireto diferente do meu. Ok? Então, preste atenção. Para o processo penal, corpo de delito indireto é a prova testemunhal que supre a ausência do corpo de delito direto. Então, é aquela testemunha que viu o vestígio. Não é a testemunha que viu o fato. É a testemunha que viu o vestígio, que pode ser também a testemunha que viu o fato. A testemunha que viu o fato viu o vestígio. Mas quando eu falo em corpo de delito indireto, eu estou pensando na testemunha que presenciou o vestígio, que vai dar um depoimento de que aquela pessoa tinha aquele vestígio naquela época, suprindo o exame de corpo de delito direto, que é o perícia realizada sobre o vestígio do crime. Tudo bem? Então aqui eu preciso que você tenha atenção a alguns detalhes. O primeiro deles é o seguinte, hoje em dia, você vai encontrar na jurisprudência posicionamentos chamando de corpo de delito indireto, por exemplo, uma fotografia. Porque realmente existe liberdade dos meios de prova, todo mundo concorda? Então, existe liberdade dos meios de prova e, sinceramente, uma fotografia do vestígio do crime na mesma época, não é isso? Vai suprir ou vai me trazer a mesma informação que a testemunha. Todos entenderam? Então, você tem hoje na jurisprudência uma flexibilização desse conceito do que seria corpo de delito indireto. Não está limitado ao 167 do CPP, que é a prova testemunhal que supre a ausência. Tudo bem? Então, pode ter foto, pode ter vídeo, é isso, não é? Pode ter um monte de coisa. Só que eu preciso que você tome cuidado com essa pegadinha aqui. O laudo médico, o boletim de atendimento médico hospitalar. Ok? O BAM. O boletim de atendimento médico hospitalar não é corpo de delito indireto. O boletim de atendimento médico hospitalar é prova documental. Aquilo é um documento. Agora, ele pode fazer essas vezes de suprir o corpo de delito direto? Lógico que pode. Ficou claro? Da mesma forma que a prova testemunhal, da mesma forma que a fotografia. Todos entenderam? Mas ele não é tradicionalmente corpo de delito indireto. Por que eu estou falando isso? Porque, vamos raciocinar aqui comigo. Se você pensar, eu fiz a besteira de desligar o troço. O Blanco vai ter uma tendência a dizer que o boletim de atendimento médico hospitalar é o corpo de delito indireto. Gente, olha só, eu vou te explicar. Imagine uma lesão corporal grave.
A vítima não tem que ser submetida a um exame pericial 30 dias depois, para verificar se ficou inabilitada para suas atividades habituais por mais de 30 dias, se tem debilidade, deformidade permanente? É isso, não é? Exatamente. Então, essa vítima que sofreu uma lesão grave, ela não foi ao perito. Ela foi para um hospital. Então, vamos imaginar que ela tenha tido uma múltipla fratura na perna. Ok? No hospital, tiraram raio-x? Tiraram ou não tiraram? Tiraram. No hospital, fizeram o exame médico? Fizeram. No hospital, eles... Oh, meu Deus. Eles... Como é que chama? Fizeram todas as prescrições médicas necessárias, inclusive com a medicação. Mas, veja bem, esse médico do hospital está preocupado com crime? Não, ele está preocupado com o tratamento a ser dado aqui nessa perna. É isso ou não é? Essa é a finalidade desse laudo, essa é a finalidade desse exame. É uma finalidade distinta, todos concordam? Daqui a 30 dias, quando essa vítima for encaminhada pelo delegado de polícia para o IML, o perito legista vai pedir os laudos hospitalares. É isso ou não é? Mas isso dispensa o perito legista de examinar a perna dela hoje? Ele vai examinar a perna dela hoje. Então, reparem, sobre o exame que ele está fazendo hoje, esse exame é um exame direto. Todo mundo entendeu? Mas ele não vai ter que se manifestar sobre o laudo que a vítima levou? O laudo hospitalar? Quando ele fala sobre o que o outro médico viu, ele fala de forma indireta. Só que isso não é corpo de delito indireto. Isso é como meio de obtenção da prova, certo? Quanto ao objeto, eu tenho meio direto, meio indireto. A gente não pode confundir palavras semelhantes com significados semelhantes. Então, veja bem, de novo, manga, tem essa manga, é isso ou não é? Para quem nunca me ouviu falando isso. Tem manga fruta, tem manga de camisa, tem manga do verbo mangar, tem um monte de manga. Nem sempre é manga fruta, é isso ou não é? A mesma coisa aqui. Quando eu falo assim, quanto ao objeto, essa prova é direta, significa que quem está se manifestando, seja o perito, seja a testemunha, seja quem quer que seja, está falando sobre algo que ela própria viu. Todo mundo entendeu? Ok? Quando eu falo que a prova, quanto ao objeto, o meio é indireto, é porque a pessoa está falando de algo que outro viu. Então, vamos pegar como exemplo a prova testemunhal. A testemunha que presenciou os fatos está falando sobre algo que ela presenciou. Todo mundo concorda? Quanto ao objeto, esse meio é direto. Mas quando ela fala assim, eu não estava lá, fulano me contou que foi assim. Quanto ao objeto, essa prova é uma prova indireta. Todo mundo entendeu? É o testemunho do ouvir dizer. Ficou claro isso? Sim ou não? Então, de novo, a pessoa fraturou a perna em vários locais. O perito precisa saber se o que ele está vendo hoje tem relação com o que aconteceu naquele dia. Ele vai precisar do boletim médico hospitalar? Vai. E aí ele vai falar sobre o que o médico viu. Em relação ao que ele está vendo hoje, ele está falando de forma direta. Todo mundo entendeu? Em relação ao que o outro médico viu, ele está falando de forma indireta. Mas o boletim de atendimento médico hospitalar não é corpo de delito indireto. Ficou claro? É prova documental. Não é corpo de delito. Entendido? Sim ou não? Agora, de novo, livre convencimento motivado, liberdade dos meios de prova. Hoje em dia a gente flexibiliza, a fotografia vai servir, o próprio banco vai servir, entenderam? Mas tradicionalmente, corpo de delito indireto é a prova testemunhal que supre a ausência do corpo de delito direto. Exemplo, se eu chamasse o médico para depor, e aí o médico falasse, não, realmente, eu atendi essa pessoa no dia tal, entenderam? Mas para que eu vou fazer isso? É desnecessário, porque o boletim vai fazer a mesma coisa que ele vai dizer. Isso não é? Tranquilo? Todos entenderam essa situação? Então, cuidado, tá? Para você não pegar o conceito que Blanco dá de exame de corpo de delito indireto e colocar na prova de processo penal. Ok? Tá? Que são diferentes. Certo? Voltando. Espera aí que tem que ligar aqui o troço, que é idiota.
Foi. Vamos lá. Então, o 1 a gente sabe que está errado. O 2, no caso de lesão corporal, quando desaparecerem os vestígios, a elaboração dos laudos poderá ser realizada por outros meios, como a apresentação de fotos, etc. Está correta essa, tudo bem? Tranquilo? Item 2. Item 3. Quanto à guarda do vestígio, o lacre rompido do recipiente deverá ser acondicionado no interior do novo recipiente, de acordo com a literalidade do Código de Processo Penal. Está correto o que se afirma, essa 3 também está correta. Todo mundo entendeu? Beleza, gente? Olha para cá, tem que ler os artigos 158A a 158F 500 vezes. Certo? Tranquilo? O lacre rompido tem que permanecer no local. Tá? 2 e 3 estão corretas. Apostila 4, questão 10. Tá? Podemos? Sim ou não? Questão 11. Em relação aos procedimentos criminais relacionados à Lei 12.850, analise as afirmativas a seguir. 1. No tocante à formalização do acordo de colaboração premiada, a que alude a Lei 12.850, para uma melhor análise do panorama probatório, o juiz participa diretamente das negociações. Juiz não participa da colaboração premiada e também não participa do ANPP. Ficou claro? Ok? Parágrafo 10 aqui do artigo da colaboração premiada. Então, está errado 1. 2. Uma vez procedida e aceita a proposta do acordo, dela o colaborador não poderá retratar-se. Errada. Ok? Eventuais provas que autoincriminem o colaborador não poderão ser utilizadas exclusivamente em seu desfavor. Errada. Tudo bem? Tranquilo? E 3. Para que o colaborador se beneficie da proposta de acordo, ele deverá contribuir de maneira efetiva para a coleta de provas, não bastando a simples confissão ou incriminação de terceiros. Perfeita essa aí. Tudo bem? Foi? 3 está certa. Então é só 3 apenas. É esperado também que o colaborador se afaste das práticas delitivas. Sim, está correto o que se afirma em item 3. Ok? Letra B. Não é essa parte que está... Veja bem, é lógico que eventuais provas que autoincriminem o colaborador não podem ser utilizadas exclusivamente em seu desfavor, só que a parte inicial está errada. Mas essa parte final está certa. Estaria certa. A parte inicial que está errada. Não, tá certo. Entendeu? Todos entenderam, sim ou não? Fala. Fala para mim. Hoje, 21. Posso? Próximo. Então, letra B. Então tá ok aí, não tá? Fechou o raciocínio? Fechou, né? 12. O convencimento não deve ser, em outros termos, fundado em apreciações subjetivas do juiz. Deve ser tal que os fatos e provas submetidos a seu juízo, se o fossem desinteressados ao de qualquer outro cidadão razoável, deveriam produzir também neste a mesma convicção que naquele, que é aí um texto do Malatesta, que é um livro sobre provas. Quanto ao sistema geral de avaliação das provas, aplicado ao processo penal, encontra-se o relacionado... Gente, olha só, isso aqui é uma questão tradicional. A nossa tendência, essa prova é delegado, tá? Nossa tendência nas provas de delegado é ter uma questão sobre sistema de apreciação da prova. Então, de todas as questões prováveis sobre sistemas processuais, a questão mais provável é sistema de apreciação da prova. Então, ou é uma questão de que o juiz pode julgar contra o laudo, ficou claro? Ou é uma questão de que o juiz não pode condenar exclusivamente com base no inquérito policial, certo? Ou é uma questão de que não tem tarifação entre as provas, certo? Então, uma questão dessa tem na prova, necessariamente, com roupagens diferentes. Às vezes uma questão mais elaborada, às vezes uma questão mais simples, mas uma dessas vai ter, ok? Então, sistema de apreciação da prova. É íntima convicção, é livre convencimento motivado, ou persuasão racional, ou é prova legal e tarifada. Então, a gente sabe que é livre convencimento motivado ou persuasão racional, exceto no júri. Tudo bem? Tranquilo? Então, repare que a gente já viu aqui uma questão dessa, que é aquela do juiz poder julgar contra o laudo.
Certo? Então, agora vem outra. Então, meninos que chegaram agora, eu estou na apostila 4, questão 12. Tá bom? Então, vamos lá. Então, quanto ao sistema geral de avaliação das provas aplicado ao processo penal, encontra-se o relacionado. Letra A identidade física do juiz, no qual exige a presença física do magistrado, presidindo a instrução e avaliando todas as provas apresentadas pelas partes. Presta atenção. Isso não é identidade física. Identidade física não é o juiz estar presente, presença física presidindo a instrução e avaliando todas as provas. Significa, o juiz que presidiu a instrução deverá proferir sentença. Certo? E ele não é absoluto. Ficou claro? Ele tem exceções. Tá? Então é a primeira coisa. E identidade física não é sistema de apreciação da prova. Tá? B. Ao sistema misto. Então vamos voltar lá. Peraí, cadê a letra, a pergunta? Quanto ao sistema geral de avaliação das provas, encontra-se o relacionado ao sistema misto. Gente, nosso sistema não é misto. Ficou claro? Então essa é a primeira coisa. Tá? Na teoria, não. Mas não é, veja bem, cuidado para não confundir misto com não puro. Tá? Então, quando a gente fala assim, sistema misto, numa questão de prova, a gente não está pensando na crítica doutrinária ao nosso sistema acusatório que não é puro. A gente está pensando no sistema misto ou francês, que é aquele que tem 2 etapas. Tudo bem? Não é o nosso caso. Então, o sistema misto, pois impede que o juiz tenha iniciativa na fase de investigação, abrangendo a impossibilidade de se insurgir contra o arquivamento manejado pelo titular da ação penal. Não tem nada a ver, ok? Está errada. Letra C, persuasão racional. Esse é o sistema de apreciação da prova no processo penal brasileiro. É livre convencimento motivado ou persuasão racional, como regra. O magistrado tem ampla liberdade na valoração das provas, está certo, mas não é dado ao juiz fundamentar a sua decisão exclusivamente nos elementos do inquérito, exceto casos de provas cautelares repetíveis, não repetíveis e antecipadas. Perfeito, letra C. Ok? Foi? A exceção é júri, por isso que está a persuasão racional como regra, né? Letra D, a certeza moral do juiz. Não existe aqui certeza moral do juiz. Ficou claro? Não existe isso, tá? E a íntima convicção como regra também está errado. Certo? Fechado? Fácil essa. Essas questões de sistema de apreciação da prova é aquela questão para você levar o ponto. É só no júri, tá? Tranquilo? Foi? Podemos. 13. Uma pessoa passava pela roleta de estação de metrô com uma mochila nas costas, quando foi abordada por 2 agentes de segurança da empresa. Acreditando que se tratava de vendedora ambulante, os agentes fizeram uma busca pessoal e encontraram na mochila 2 pacotes de cannabis sativa, maconha. Com relação aos termos estritos da narrativa, nos termos da legislação processual penal e no contexto da busca pessoal, analise as afirmativas a seguir. 1. A pessoa abordada pelos agentes na estação metroviária não tinha a obrigação de se sujeitar à revista pessoal, ante a inexistência de disposição legal que autorize a prática desse ato. Gente, essa está certa. Parece esquisito, mas olha para cá. Havia suspeitas desse indivíduo estar praticando algum crime? Carregar objeto de contrafação ou qualquer coisa nesse sentido? Não. A busca pessoal é possível? Mas só quando houver fundadas suspeitas. É completamente diferente. Exatamente. Não, e outra coisa, não tem fundadas suspeitas. Não existe fundada suspeita. Fala. E o cara do metrô não tem autorização para isso. O segurança do metrô não tem que ficar vistoriando absolutamente ninguém. Oi? Eu acho que era da Guarda Municipal. Era do metrô? Era do metrô? Era do metrô?
Metrô de São Paulo, eu não cheguei a ver. Eu achei que fosse guarda municipal. Eu vi um da guarda municipal. Tá? Eu vi o da guarda municipal. Tá? Então, assim, o indivíduo não tem autoridade. Veja bem, quem é ele para definir quem está sob fundada suspeita? Requisito de validade, entendeu? Então, assim, não existe essa possibilidade. Não tem legitimidade, é isso, não é? Não há hipótese legal de busca e apreensão pessoal, ok? Fala. A Zanin. Ó. Tinha ou não legitimidade para essa abordagem? Eu entendo que não tem, ok? Mas para Alexandre de Moraes pode tudo. E aí está em estado de flagrância. Aí é diferente. Aí é diferente, entendeu? Então, eu acho que esse da Guarda Municipal eu tinha visto, o do metrô eu não tinha visto. Tá? Mas então, assim, é simples. O indivíduo não tem legitimidade. Isso é ato de investigação. Vamos lembrar daquele outro episódio bastante interessante, que saiu uma discussão na internet absurda, e que o STJ concedeu o habeas corpus, que é o caso da Guarda Municipal, da Guarda Municipal, ir atrás do caminhão. Lembram da história? Objeto do furto? Lembra disso? Tá? Então vamos lá, vamos relembrar esse episódio, tudo bem? Quê? Usurpar a competência da Polícia Civil. O que acontece? Acontece o seguinte, o caminhão está parado na porta do edifício em que o indivíduo mora, dono do caminhão. Furtam o caminhão, carregam. O porteiro vê, avisa o morador. É acionada a Guarda Municipal. O que a Guarda Municipal faz? Em vez da Guarda Municipal entrar em contato com a Polícia Civil, a Guarda Municipal entra em contato com o GPS, com o pessoal da segurança do caminhão. E aí aciona lá, tem acesso onde o caminhão está e vai atrás para prender os indivíduos em flagrante. Ficou claro? Só que olha para cá, não houve perseguição. Houve o encontro dos indivíduos através do GPS. O entendimento do STJ tem que ser ato de investigação. E a Guarda Municipal estaria usurpando a atribuição da Polícia Civil. Ficou claro? Então tinha que ter entrado em contato com a Polícia Civil, para que a Polícia Civil fizesse isso, não a Guarda Municipal. E aí entendeu, relaxou. Olha só, os caras tiveram a prisão relaxada, concedeu a ordem de habeas corpus, certo? Porque entendeu que não havia legitimidade. Fala. Agora vocês vejam só o absurdo. Isso que ele está falando ali. Aí está se discutindo se vai dar arma na mão de guarda municipal. Tu imagina a furada. Imagina a merda que isso não vai dar. Tá? Não tem condição. Não tem condição. Voltando, tem um menino que me procurou, Maricá, guarda municipal. Carinha de moto, fazendo besteira. Ele resolveu perseguir o carinha de moto. O que você acha que aconteceu? Deu uma tocada na moto, a moto do cara matou o cara. Tá lá, dentro dos atos dele, não pode perseguir. Tá lá, dentro das atribuições. Vedação à perseguição. O que o cara faz? Foda-se se tem alguma coisa dizendo que eu não posso perseguir, né? Ele acha que ele é polícia. Não é? Vambora. Patrimônio.
patrimônio urbanístico, essas coisas, tá? Foda. Vambora. 13. Posso ir? Ah, não, 13 já foi. Então, vamos... Não, 2. Item 2. É lícita a prova obtida, pois qualquer pessoa do povo está autorizada a realizar busca pessoal? Não. Ok? Errada. 3. A busca pessoal constitui violação à privacidade e intimidade. Tá errada, tá? E é proibida pela Constituição. Não, não tem proibição na Constituição a busca pessoal. Ficou claro? Não tem nenhuma proibição expressa. Salvo sob a permissão da pessoa que se pretende ver submetida à revista ou se a abordagem for realizada na presença de 3 pessoas. Está errado isso aí. Tudo bem? Tranquilo, gente? Então, somente a 1 está correta, a letra D de dado. Questão 14. Posso? Quando você viola, quando não há fundadas suspeitas, é prova obtida por meio ilícito. É prova ilícita. Tá? Violação à intimidade. E fruto da água envenenada. Questão 14. A estrutura de garantias constitucionais organizada para manter firme o axioma nulla pena sine probatione exige dos poderes públicos, olha só, gente, presta atenção como a gente consegue fazer a leitura de quem fez a prova. Isso é uma prova garantista. Nitidamente garantista. Tá? Então a gente precisa ter atenção, porque nessas horas a gente começa a perceber quem foi contratado para fazer essas questões. Entenderam? Então a gente pode pegar uma coisa assim pela frente, a gente não sabe. Tá? Agora, nesse edital de Santa Catarina, estava nítido que era garantista. Tá? Também tem isso. Então vamos lá, estrutura de garantias constitucionais organizada para manter firme o axioma nulla pena sine probatione, exige dos poderes públicos, sobretudo do Poder Judiciário, do MP e dos organismos policiais, a observância na busca, aquisição, proposição e avaliação dos elementos probatórios. Olha só, todas essas 3 questões são delegado de Santa Catarina. A primeira falando de estándares probatórios, é isso, não é? Agora uma questão que vai citar Ferradioli, ok? Então, nesse compasso, a fim de evitar erros judiciários que levem à condenação de pessoas inocentes, impedir o incremento da seletividade penal e do racismo estrutural, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução 484, de 2022, estabeleceu diretrizes para o reconhecimento de pessoas. Já sabemos quais são essas diretrizes, ok? Em inquéritos policiais, procedimentos de investigação e processos criminais, nos termos do artigo 226 do Código de Processo Penal. A respeito da prova no processo penal, considerando as disposições do Código de Processo Penal, da Constituição Federal e das leis processuais penais e da jurisprudência recente do STJ e do STF, analise as afirmativas a seguir e assinale verdadeiro para verdadeira e falso para falsa. Primeira hipótese, o reconhecimento fotográfico pode ser considerado um meio de prova irritual, pois colhida sem a observância dos elementos ou modelos previstos em lei. Pode? Não. Ela é irritual, ok? Mas ela não pode fugir aos elementos, entenderam? Ela vai seguir os ditames do reconhecimento de pessoas pessoal. Ficou claro? Tranquilo, 226. Ela tem que seguir o mesmo rito do 226. Tem que botar várias fotos de pessoas que com ele guardem semelhança, etc e tal. E ela não substitui o reconhecimento pessoal, ela é indiciária. Então ela se serve para iniciar sem prejuízo que depois se realize o reconhecimento de pessoa. Ok? Tranquilo, gente? Sim ou não? Foi? Fala. Que ele nem estava ali, naquele momento. Não estava no local. Então, assim, o reconhecimento de pessoa, gente, todo mundo reconhecido por fotografia. Reconhecido por fotografia. Todos aqui têm aquele manual do reconhecimento de pessoa do CNJ? Você botou...
O grupo tem isso, então? Tá? E lembrando que lá na frente tem as páginas em que você tem as diretrizes. Tá? Se for o caso, depois eu te digo quais são as páginas para você colocar no grupo com as páginas, tá? Fala. Não tem, não tá expresso o rito, o procedimento, ok? Tranquilo? Próxima. Ih, eu andei aqui. Então, a primeira é falsa, tá? O que a gente vai fazer? Já vai eliminar, né? Então, já eliminamos a letra A letra C e a letra D. Ficamos com a B e a E. A próxima. A confissão é um meio de prova retratável e divisível. Certíssima. Na lei, inclusive. Tudo bem? E depois, o reconhecimento de pessoas, por sua natureza, consiste em prova irrepetível. Esse é o entendimento de que é prova irrepetível. Tudo bem? Então, também verdadeiro. Certo? Se for repetida, é uma nova prova, não é uma prova que é refeita. Tranquilo? Então, letra E, falso, verdadeiro, verdadeiro. Tranquilo? Sim ou não? Por quê? Não. E não é só isso. A questão toda é a seguinte, é para exatamente obrigar a polícia a realizar o reconhecimento de pessoa da forma adequada. Porque senão fica a ideia de que a prova é repetível e a prova não é repetível. O reconhecimento em juízo nunca vai se dar nos mesmos moldes daquele reconhecimento que foi feito em sede policial. Entendeu? Tá? Então é considerado prova irrepetível. Tudo bem? Tranquilo? Fala. Seria ritual. Seria ritual porque hoje a cartilha do CNJ diz que ela tem que seguir os moldes do 226. Entendeu? Porque, veja bem, o que seria uma prova irritual? E aí tem gente que vai dizer assim, você vai ver vários conceitos de prova irritual. Todo mundo prestando atenção nisso aqui que eu vou falar agora. Vai ter gente dizendo para você que prova irritual é sinônimo de prova inominada. Tudo bem? Ou seja, a prova que não foi nominada pelo código, que para a qual o código não trouxe um procedimento. Ficou claro? Tá? Isso seria prova irritual. Vai ter gente dizendo que prova irritual é aquela prova que viola, que embora tendo um procedimento previsto em lei, não foi praticada nos moldes daquele procedimento legalmente previsto. Então, seria basicamente uma prova que viola a cadeia de custódia. Entenderam? Tá? Então, você vai ter conceitos diferentes para o que seria prova irritual. E é um nome relativamente novo, que começou a cair em prova oral. Ficou claro? E aí, o que acontece? Foi uma prova de Goiás, MP de Goiás. E aí, a questão era o que é prova irritual e o que é prova de fora da terra. Tá? Cara, prova de fora da terra é a coisa mais idiota. É prova feita com carta precatória ou carta rogatória. De fora da terra. Ok? Tá? Então, isso é prova de fora da terra. Tá? As provas feitas através de carta rogatória ou carta rogatória ou precatória. Ela veio de outra terra, entendeu? De outra. Tá? Um troço idiota, quer dizer, isso é uma questão para ferrar o candidato. Né? E prova irritual. Então, a prova irritual, tecnicamente, seria isso. Então, vamos lá. O Código de Processo Penal fala do reconhecimento de pessoa por fotografia? Não. E objeto, mas não fala através de fotografia. E aí vai dizer assim, olha, isso é uma prova inominada ou irritual. Só que hoje o CNJ baixou nessa cartilha que o mesmo procedimento adotado no reconhecimento de pessoas pessoal tem que se dar no reconhecimento por fotografia. Então, hoje eu poderia dizer que ela está
regulamentada, mas por uma determinação do CNJ, por uma resolução, não dentro do código, entendeu? Tá? Por isso que ela é dita irritual. Tá? Mas questão enjoada. Não, por isso, é isso que a gente está discutindo. Hoje, com essa determinação do CNJ, eu posso afirmar que o rito dela tem previsão dentro do código. Agora, é por uma analogia, né? Digamos assim, por uma interpretação extensiva. Tranquilo? Sim, beleza? Tá? Fala. Outro exemplo de prova ritual, que não seja esse? Prova ritual? Não, esse seria o reconhecimento por fotografia. Mas eu vou te dar outro exemplo de prova ritual. Posso? Inspeção judicial. Ok? Posso te dar outro? Autópsia psicológica. Autópsia psicológica. Já falei sobre isso nas nossas aulas. Vou falar de novo. Chance de cair autópsia psicológica, tá? Não. Porque está escrito fundadas razões. Aquilo é uma interpretação do que seria fundadas razões, ou fundadas suspeitas, tá? Então, vamos lá. Autópsia psicológica, vamos lembrar disso. Decisão do STJ. Existe liberdade dos meios de prova. Embora não esteja prevista na lei, a autópsia psicológica é perfeitamente possível. Ok? É uma prova inominada, ou irritual. Tranquilo? O que é autópsia psicológica? É uma perícia psicológica sobre as conversas de WhatsApp e redes sociais da vítima. Ficou claro? Vou lembrar o que aconteceu na época. Foi em Goiás. A mulher morreu enforcada. Tudo indicava que era suicídio. Certo? O delegado instaurou um inquérito, como tinha que instaurar, mas estava caminhando para suicídio. Certo? Mas aí algumas testemunhas falaram, alguns familiares, que era praticamente impossível que aquela mulher tivesse se suicidado. Aí o delegado tem a ideia de pedir aos psicólogos do Instituto de Médico Legal, enfim, os peritos psicólogos, tá? Que examinassem as conversas da pessoa, do celular da vítima. E aí os psicólogos fizeram uma análise das conversas de WhatsApp, do que ela colocava nas redes sociais, das conversas privadas nas redes sociais, e chegaram à conclusão de que era uma pessoa que não tinha perfil suicida. De que era uma pessoa cheia de planos. Entendeu? Aí isso desviou o rumo da investigação para o homicídio. E desembocou que era feminicídio, a companheira dela que tinha matado. Tá? E aí, essa moça impetra um habeas corpus, tentando trancar, alegando que essa prova seria ilícita, entendeu? Que ela não seria admitida e tudo mais. E aí o STJ diz, olha, liberdade dos meios de prova, a prova é uma prova inominada, portanto irritual, ela é admitida sim porque existe liberdade probatória. Ok? Não tem nada de ilícito nem de ilegítimo nessa prova. Ok? E aí autorizaram. Hoje tem vários artigos escritos sobre autópsia psicológica, tá? Tem bastante coisa escrita. Né? Mas é um tema bem legal, né? Tranquilo? Então você já sabe, possível autópsia psicológica? É possível, certo? Que? Essa tem perfil? Pois é. Não, mas assim, às vezes a pessoa mascara nas redes sociais, né? Mas o psicólogo consegue avaliar se aquilo é apenas um enfeite, né? Ou se aquilo realmente... E não, eles chegaram à conclusão de que era uma pessoa com muitos planos. E aí isso desviou a rota da investigação. Só desviou, não foi determinante para definir o que aconteceu. Mas desviou a rota e alertou para a possibilidade, aumentou a chance de um homicídio e ele passou a investigar como homicídio, né? Oi? Vamos lá, é muito legal essa parte da psicologia na nossa área, é muito, muito legal. Então, aqui nessa questão, letra E. Questão 15. O delegado de polícia indiciou e representou pela prisão temporária de Dorival Silva, pela prática do crime constante no artigo 155, parágrafo 4A do Código Penal, furto qualificado pelo emprego de explosivo ou artefato análogo que causa perigo comum. Ou hediondo. O único furto hediondo, tá?
Lembrando disso, certo? E por considerar sua custódia imprescindível para as investigações. O juiz aceitou os argumentos da autoridade policial e expediu o mandado de prisão no prazo de 30 dias, tá certo? Temporário em 30 dias, hediondo. Decorrido o prazo contido no mandado de prisão, o delegado responsável pela custódia, independentemente de nova ordem de ordem da autoridade judicial, manteve Dorival preso na carceragem. Não podia. Ok? Prisão ilegal, abuso de autoridade. De cara. Tá? Em decorrência da gravidade do crime, a fim de assegurar possível fuga do indiciado. Com base estritamente nos fatos narrados nos termos das 7.960 e 8.072, avalia as afirmativas. 1. Decorrido o prazo contido no mandado de prisão, a autoridade responsável pela custódia deveria ter posto imediatamente o preso em liberdade. Exatamente, ele só tem que fazer sarqueamento. Ok? Ele faz o sarqueamento e libera. Entendido? Lembrando que sarqueamento é verificar se tem outro mandado. Tá? Ok? Então, 1 tá certo. 2. A prisão é ilegal, pois o prazo máximo da prisão temporária é de 5 dias errado, crime hediondo. Tá? E 3. A prorrogação da custódia temporária pelo delegado, independentemente da expedição de novo mandado, está em conformidade, também errada. Então, tá tranquilo, 1 apenas. Facinha. Tomara que seja assim. Não sei se eu quero que seja assim. Hã? Sério, você errou essa questão? Bom. Porra. Se o delegado não soltar, é abuso de autoridade. Tá? A discussão é quem praticou o abuso, se foi o delegado ou se foi o juiz. Tá? Exato, o indivíduo responsável pela prisão, pela custódia do indivíduo. O mandado de prisão temporária é um mandado a termo. Então a prisão já vem no mandado escrito que é prisão por 30 dias, prisão por 5 dias. Então no final do prazo tem que soltar. Lembrando que é prazo penal, inclui o dia do início, não me interessa a quantidade de tempo, tá? Então, exemplo, o indivíduo teve o mandado de prisão temporária cumprido domingo às 23h50. Foda-se. Domingo é o primeiro dia. Ficou claro? Então 5 dias, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Quinta ele sai. De qualquer jeito, quinta ele está na rua, a não ser que tenha prorrogação da medida ou outra mandado de prisão expedido. Por isso que vai sarquear. Tá? E olha para cá, não precisa de alvará de soltura. É prisão a termo. Findou o prazo, solta. Ok? O delegado tem que representar pela prorrogação. Então, se ele não pediu, se tiver pedido, o juiz não tiver prorrogado, isso não é, dançou. Tá? Entendido? Oi? Fala. Sai na quinta. Não me interessa. Foi preso 23h59. Você que fosse esperto, pusesse 24. Entendeu? 0 hora e 1 minuto. Você não fez essa merda, então nem poderia fazer. Vamos deixar claro. Tá? E aí, veja, você tem que lembrar disso. Tá 23h59. Sinto muito, esse é o primeiro dia. Tá? Não interessa. Tá? Isso. É prazo penal, né? Ok? Prazo penal, olha para cá. Prescrição, prescrição, decadência, prisão, pena. Tudo relacionado à pena, tá? É prazo penal. Tá bom? Voltando. Perempção também. Tá? 16. No que diz respeito ao ofendido e suas prerrogativas no processo penal brasileiro, é correto afirmar que poderá, letra A, interpor recurso de apelação, ainda que não habilitado como assistente, quando o Ministério Público tiver recorrido de todo o conteúdo impugnável da sentença. Não, é quando o MP não recorre, artigo 598. Tudo bem? Letra B. O juiz determinar, então é correto afirmar que poderá, o juiz determinar o segredo de justiça em relação a dados e depoimentos constantes dos autos a respeito do ofendido para evitar sua exposição nos meios de comunicação. Está correto? Tudo bem?
Fala. Senhora tá foda, né? Não, mesmo assim a vítima não pode recorrer. Não, tá? Se o MP recorreu, a vítima não pode recorrer. Agora, preste atenção, a discussão é, a vítima pode recorrer quando a lei fala quando o réu for absolvido, mas a jurisprudência entende que também pode recorrer para buscar aumento de pena. Ficou claro isso? Então, a lei fala quando o réu for absolvido. Não, se o MP recorrer, pode diminuir a pena, tá? Tranquilo? Então, letra B está certa. Letra C. Se habilitar, então, é correto afirmar que poderá se habilitar como assistente de acusação no curso da investigação criminal com a anuência prévia do Ministério Público. Peraí, o Ministério Público vai ter que ser ouvido, mas ele não precisa concordar. Todos entenderam? Ok, gente? Não, o MP vai ser ouvido, mas ele não precisa concordar com a habilitação do assistente. Tá? Eu tive um caso assim. No meu caso foi o seguinte, era um dinheiro, gente, na verdade era uma lavagem de dinheiro daquela fraude do INSS da Georgina de Freitas. Todo mundo lembra? Então, o réu já tinha sido condenado, já tinha cumprido a pena, aí agora estava sendo processado de lavagem de dinheiro. E o procurador do INSS pediu habilitação. E aí o MP negou. O MP foi contra a habilitação do procurador. Porque o MP entendia que o INSS, que a vítima era o Estado. Então não havia necessidade do procurador do INSS pedir habilitação. Mas o juiz acabou concordando e autorizou a habilitação do assistente, tá? Então não é necessário que o MP concorde, é preciso que ele seja ouvido, tá? Beleza? Próximo. Letras... Agiu, tá? Letra D. Requerer ao juiz a prisão temporária do investigado, então não cabe prisão temporária requerida pelo assistente de acusação, até porque não tem assistente de acusação na fase de inquérito, só quem acha que tem é o Supremo. Ficou claro? Não existe assistente de acusação no coisa. Fala. Fala. Exato. Não cabe assistente na fase de inquérito. Não cabe, de investigação. Não, a anuência do MP na letra B. Não, na letra A. Ah, não. Na letra C, tá certo. Se habilitar como assistente de acusação no curso da investigação. Já não caberia. Mas mesmo durante o processo, não precisa que o MP tenha concordado. Ok? Não cabe assistente na fase de investigação. Fechado? Então, letra D. Letra D. Requerer ao juiz a prisão temporária do investigado, caso este ameace. Aí é como eu estou falando, não cabe nem para requerer a prisão temporária, ele não está legitimado, ficou claro? E não cabe assistente de acusação na fase de inquérito, então prisão temporária na fase de inquérito. Certo? Próxima. Requisitar a instauração de inquérito policial e a realização de diligências investigatórias que deverão, não, que poderão ser realizadas pelo delegado. Exatamente, discricionariedade. Ok? Artigo 14. Isso. Ok? Foi? Próximo. O que foi? Próximo, eu podia levantar, né, para movimentar mais. 17. Podemos? 17. O Ministério Público, em processo movido em face de Frederico pelo crime de extorsão mediante sequestro, requereu a juntada aos autos, como prova documental, de trechos de transcrição de conversas resultantes de interceptação telefônica constantes de outro processo em que Frederico responde pelo crime de tráfico ilícito de drogas. Porém, tais interceptações telefônicas que incriminavam Frederico quanto aos crimes de tráfico e de extorsão mediante sequestro foram realizadas sem autorização judicial. Nesse cenário,
E considerando o requerimento de juntada do MP, é correto afirmar que a prova, pausa 2 minutos. Se não tivesse esse problema da ilicitude, seria possível? Seria possível. Ficou claro? Porque nem toda prova emprestada poderia ser autorizada. Mas nesse caso, como é uma prova que tem contraditório diferido, eu posso pegar o conteúdo de uma interceptação telefônica autorizada no crime X e levar para um processo do crime Y. Porque o contraditório vai ser diferido do mesmo jeito. Não muda a categoria da prova. Ficou claro? Então, esse é o ponto importante aqui. Agora, nesse caso, não pode porque a prova é ilícita. Ficou claro? Tá? Aqui a prova é ilícita. Então, porque o que você tem era, essas interceptações foram realizadas sem autorização judicial. Então, não poderá ser juntada aos autos, pois originalmente ilícita e, portanto, inadmissível no processo. Letra A. Letra B. Poderá ser juntada aos autos, pois se trata de prova emprestada, produzida entre as mesmas partes e perante o mesmo juízo. Seria certa se não fosse o problema da falta de autorização judicial. Ok? Não poderá ser juntada aos autos, a não ser que com ela concorde a defesa? Também não. Poderá ser juntada aos autos como documento? Também não. Isso aqui é o que aconteceria, prestem atenção. Se você tivesse uma prova testemunhal extraída de um outro processo e trazida como documento para dentro desse. Lá era prova testemunhal, aqui ela é prova documental. Olha a diferença. Na prova testemunhal, o contraditório é vivo durante a audiência. Na prova documental, o contraditório é diferido, ela cai, entenderam ou não? Embora não tenha categoria de provas, embora não tenha tarifação de provas, se o contraditório é o mesmo, ela não se presta à condenação. Ficou claro? Tranquilo? Se não é o mesmo modelo de contraditório, ela não pode condenar. Vamos lá, vamos explicar de outro jeito, posso? Dando um exemplo prático. Imagine, A e B praticaram um crime juntos. A e B foram denunciados. A foi encontrado, B não foi, citado por edital. Ok? Não foi encontrado, não mandou advogado. Desmembra o processo, suspende o processo em relação a B, o processo de A continua. Beleza? Maria foi ouvida como testemunha no processo de A. O juiz fez cagada. No dia do depoimento de Maria, o juiz tinha que ter nomeado um defensor público para o B, mas ele não fez isso. Tranquilo? Maria foi ouvida no processo de A, certo? Aí, beleza, Maria prestou depoimento e tal. A estava presente no depoimento? Estava. O advogado pôde formular pergunta? Pôde. Beleza, ok. Contraditório vivo, contemporâneo, na hora da produção da prova. Fechado? A é condenado, A é absolvido, não me interessa. Ok? Lá na frente, B é encontrado. Eu vou intimo Maria para depor. Maria morreu. O MP vai pedir o depoimento de Maria aqui. Ficou claro? E vai levar para lá. Mas lá ela é ouvida como testemunha? Ou isso é só um documento? É uma cópia do depoimento dela de outro processo? Então, deixa de ser prova testemunhal para ser prova documental. Ficou claro? E aí, é possível? Peraí, o advogado vai ter possibilidade de perguntar para Maria? B vai estar presente no depoimento de Maria? Maria vai poder olhar para B e dizer que reconhece ele ou não? Entendeu? Então, esse documento aqui nunca vai se prestar à condenação. Todos entenderam? Porque o contraditório dele não se dá nos mesmos moldes daquele. Ficou claro? Tá? Não, veja, é até possível juntar o documento? Sim, mas se presta a condenar? Não. Tudo bem? Eu tive um outro exemplo. Esse exemplo foi ótimo. Olha só o exemplo. Uma disputa de guarda. Aí, pai e mãe separados, está a disputa de guarda. Nessa disputa de guarda, tem laudo pericial de assistente social, psicólogo, entenderam? Essas coisas todas, tá? Aí, o que acontece? A mãe arruma um namorado. O pai da criança inventa que o namorado da mãe está abusando da menina. Meu cliente é denunciado por estupro. Ok? Aí o pai da criança pede habilitação como assistente de acusação. Tá? E aí no dia da audiência, ele insiste que, eu digo que quero que a menina se submeta à perícia. Ele diz que não quer que a menina se submeta à perícia, porque é um trauma, porque é isso, que é aquilo, que é o outro.
e quer que junte o laudo pericial do processo de família. Deixa eu te fazer uma pergunta. Meu cliente era parte no processo de família? Não. No processo de família da disputa de guarda, meu cliente é parte? Não. Meu cliente exerceu o contraditório lá, nessa perícia lá, realizada? Essa perícia realizada lá tem alguma coisa a ver com o processo criminal ou é uma perícia para verificar lá a disputa de guarda dos dois? Então, olha para cá, isso é prova emprestada que não pode ser utilizada de jeito algum. Partes diferentes, entendeu? Objeto diferente, ficou claro? Tranquilo? E o juiz deu um não na cara dele, violento, e ainda foi grosso. Ele estava querendo bancar o esperto, tá? Certo. Perícia aqui é aqui, não é perícia de outro lugar, da vara de família. Não tem nada a ver. Ok? Tranquilo? Prova emprestada. Aí você fala assim, mas o contraditório na perícia é diferido. Não, mas o objeto era completamente diferente. Tá? Entendido? Então a gente tem que ter atenção a isso. Prova emprestada tem que ser mesmas partes, ok? E mesmos moldes de exercício do contraditório. Tá? Tranquilo? Então veja, se no depoimento da Maria, lá no processo de A e B, o juiz tivesse nomeado um defensor público para Maria, ou até podia, um defensor público para B, até podia usar? Até podia. Ficou claro? Só que o juiz fez a besteira de nomear lá. Ok? Tranquilo? Certo? Voltando. O quê? Absolveu. Não tinha nada. O pai dizia que a menina se esfregava com a chave de fenda. É surreal, cara. Tem umas coisas assim surreais. Tem umas coisas muito surreais que não dá para acreditar. Aquele outro que eu tô agora, que eu tenho um que eu tô agora, né? Sabe disso, né? Do vazamento do edifício? Não contei aqui, não? Do doido. Toda vez que perde no processo civil, vai lá e denuncia meu cliente. Agora inventou que meu cliente matou o cachorro dele. Foi na delegacia de meio ambiente, registrou ocorrência. Eu adorei. Meu cliente falou assim, minha folha penal está só aumentando. Eu falei assim, para você foi ótimo, porque confirma tudo que eu estou alegando. Meu cliente mora embaixo, ele mora em cima, na casa dele tem tela na varanda. Meu cliente é jogador de basquete, jogou do apartamento do 17º andar um veneno no apartamento do 18º, que ainda passou pelo buraco da tela. Vai tomar no cu. Olha só, é ridículo. Não podia ser melhor para mim o que eles fizeram. Foi muito bom, porque só confirma que eles fazem isso. Toda vez inventam uma história. Só que é uma acusação de estupro de vulnerável. Não, agora não. Tem que esperar ele ser absolvido no outro processo. Enfim, vamos embora. 17 foi? Fala. Hã? Prova ilícita tem que ser desentranhada ou inutilizada. Aí o que for derivado do ilícito também não pode ser utilizado, salvo se houver fonte independente ou ausência de nexo causal. Lembra disso? Agora, vamos nos lembrar que o parágrafo 5º do artigo 157 foi declarado inconstitucional. O juiz que teve contato com a prova ilícita pode sim proferir sentença. Ficou claro? A lei diz que não pode. Mas pode, porque o STF declarou a inconstitucionalidade do parágrafo 5º. Ok? Fala. O parágrafo 5º do artigo 157 diz assim, o juiz que tiver contato com a prova obtida por meio ilícito não poderá proferir sentença. Esse dispositivo foi declarado inconstitucional. Ok? Não é isso. O juiz que teve contato com a prova ilícita, a pergunta é a seguinte, o juiz viu a prova ilícita. Aí a prova é ilícita, ele mandou desentranhar. Mas ele não viu o conteúdo? Aí o pacote anticrime e autores garantistas sustentam que esse juiz já está contaminado pelo resultado dessa prova. Ainda que ele tenha reconhecido a ilicitude, ele já tomou conhecimento daquele conteúdo. Então, o ideal era que ele não pudesse proferir a sentença. Entendeu? Tá? Ficou claro? Então, vamos lá. Vamos pegar como exemplo.
Posso pegar o exemplo? Posso. Imagine que você tem uma interceptação telefônica não autorizada. Na interceptação telefônica não autorizada, é prova ilícita? É. Mas isso chegou ao conhecimento do juiz. Ele não ouviu as conversas? Você acha que ele ter ouvido as conversas pode já ter contaminado ele, sim ou não? Pode. Porque, ainda que de forma inconsciente, ele tomou conhecimento daquele conteúdo. Então, os garantistas defendem que esse juiz não poderia proferir sentença, teria que ser outro juiz. Entendeu? Ok? Essa parágrafo 5º, gente, tem tudo a ver com juiz de garantias. Só que você tem que lembrar que o STF entendeu que o juiz que a atuação do juiz de garantias é até o oferecimento da denúncia. Não é até a fase do 399. Ok? Então o STF declarou a inconstitucionalidade do parágrafo 5º, tá? E aí vamos lembrar, já que você pediu para lembrar, não se esqueça que de prova ilícita você tem que lembrar daquelas hipóteses de temperamento. Vamos relembrar as hipóteses de temperamento? Todo mundo? Todo mundo? Então vamos lá, hipótese de temperamento, tá? Então vamos nós, primeira hipótese. Inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos. 3 teorias. Teoria da prova ilícita por derivação, que é o dos frutos da árvore envenenada. Essa é que a gente adota. São inadmissíveis as provas ilícitas e as provas ilícitas por derivação. Tudo bem? Teoria da proporcionalidade. Essa a gente não adota, que é aquele posicionamento do Barbosa Moreira, de que os fins justificam os meios, de que o crime grave autoriza a prova ilícita. Não é isso? Que o direito da sociedade prevalece sobre o direito individual. Sinto muito, a gente não adota. Ficou claro? Ok? Teoria das excludentes, que é também a teoria da prova ilícita a favor do réu. Em geral, quando a prova ilícita é a favor do réu, tem o excludente de ilicitude. Mas ainda que não exista excludente, prova ilícita a favor do réu é possível. O réu não pode ser prejudicado por uma garantia que ele possui. Para o Supremo Tribunal Federal, a teoria das excludentes, o Supremo trata como o princípio da proporcionalidade. Ficou claro? Então, ele vai dizer, olha, e essa é a questão provável quando eu penso na proporcionalidade. A gente tem que lembrar que a inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos não é uma garantia absoluta. Ela tem exceções, e a primeira grande exceção é a prova ilícita a favor do réu. Ficou claro? Liberdade prevalece sobre o restante. Proporcionalidade constitucional. Mas pode ser que tenha uma excludente. Na maioria das vezes a doutrina fala em teoria das excludentes. Tudo bem? Tranquilo? Agora vamos lá. Hipótese de temperamento. Primeira hipótese de temperamento, ausência de nexo causal. Ou provas independentes. Eu tenho uma prova ilícita, mas as outras não surgiram em função dela. Eu tiro a prova ilícita, o resto fica e é usado. Tranquilo? Ausência de nexo causal. Certo? Hipótese número 2, fonte independente. Tá? Que é independent source, né? Então, nas fontes independentes, eu tenho uma prova ilícita, tenho as ilícitas por derivação. Mas eu tenho uma outra prova aqui que me levaria ao mesmo resultado. Então, eu quebro o vínculo entre a ilícita originária e as demais. E aí, portanto, já que existe uma fonte independente, as outras provas poderão ser utilizadas. Tudo bem, gente? Sim ou não? Sim. Sim, quem não assiste aula normalmente comigo, sim ou não? Você ali. Tranquilo? Você tá careca de me ouvir falar isso. Enfim, tá? Próxima, né? Foi? Tá tranquilo até aqui? Descoberta inevitável. Ok? Na descoberta inevitável, nós temos aqui, na jurisprudência, uma confusão, ou seja, eles colocam como se fossem sinônimos. A fonte independente e a descoberta inevitável, e dão o mesmo tratamento. Mas para a doutrina garantista, e aí vamos chamar a atenção do Nicolite, para nesse caso, tudo bem? O que a gente tem aqui na descoberta inevitável, eu não tenho 100% de certeza de que alcançaria essa prova.
A descoberta inevitável é também o curso hipotético da investigação. Entendeu? Tranquilo, gente? Sim ou não? Sim. É aquela hipótese do, olha só, a prova foi do você entrou na casa do A? Querem que repita? Você entrou na casa do A? Tá, então vamos lá. Acho que se entrou na casa do A é a melhor forma de explicar tudo. Meu Deus do céu. Vamos lá. É o da arma. Ah, foi indiciado em um inquérito policial que apura homicídio. Tudo bem? A polícia não encontrou a arma do crime. Certo? Achei que tivesse melhor para estar ruim do mesmo jeito. C entrou na casa de A e praticou um furto. Dentre os objetos subtraídos está a arma. Todo mundo lembrou disso? Certo? Ao sair da casa de A, C é preso em flagrante. Momento em que a polícia apreende a res furtiva. A arma, portanto, certo? E aí a pergunta é, a arma em relação a A é... Gabarito. Prova ilícita por derivação. Tudo bem? Vamos relembrar por quê? Tá? O que é uma prova ilícita por derivação? Uma prova que parece ser lícita, mas que só foi encontrada em razão de uma prova ilícita anterior que lhe deu necessária origem. Tudo bem? Então, vamos lá. A polícia colocou a mão na arma de forma lícita ou ilícita? Isso aqui é... lícito. Ok? A arma pode ser usada contra C como prova do crime de furto? Pode. É a res furtiva do furto. Mas a minha pergunta não é se ela pode ser usada contra C, se ela pode ser usada contra A. E aí, vamos lá. A arma só chegou na mão da polícia porque C entrou na casa de A. A arma estava ou não protegida pela inviolabilidade do domicílio? Ela só saía da casa de A se houvesse um mandado, tem? Não tem. Ou se A desse margem a essa circulação. Ficou claro? Então, isso aqui, e não é o furto, é a violação do domicílio. Certo? É o ilícito que torna isso ilícito por derivação. Motivo pelo qual os candidatos erraram essa questão. Não foi a polícia que praticou o ilícito. Ninguém falou que tem que ser. São inadmissíveis as provas obtidas por meios ilícitos. Ninguém falou que são inadmissíveis as provas ilícitas produzidas pelo Estado. Ok? Tranquilo? Veja, a polícia só botou a mão na arma porque a arma foi retirada da casa por C. Se isso fosse possível, a polícia chegar na porta da carceragem e falar, preciso de apoio técnico. É isso, não é? Não precisava nunca mais pedir mandado. Tranquilo? Então não pode. Certo? Motivo número 2 de erro. Falou em arma, você pensa em arma de fogo. Vamos parar com essa palhaçada. A arma pode ser faquinha, facão ou candelabro do Coronel Mostarda. Não tem que pensar em arma de fogo. Se a questão quisesse arma de fogo, tinha escrito arma de fogo. Ok? Terceiro motivo, C não é amigo de A. Ficou bem claro. C não é amigo de A. E se C fosse amigo de A e A pedisse para ele levar a arma, estavam os dois fodidos. A pelo homicídio e C pelo favorecimento real. Ficou claro? Mas e se C fosse amigo de A e levasse a arma sem A saber? Ainda assim haveria violação de domicílio na hora que ele sai da casa de A sem coisas
com as coisas que não lhe pertencem. Ficou claro? E seria prova ilícita por derivação do mesmo jeito. Todos entenderam? Sim ou não? Então agora vamos para a descoberta inevitável. Tá? Imagine que a polícia, só que nessa questão não tem, na hora da questão você não faz e se. O e se é na aula, para a gente inventar outra questão, tá? Se deu super bem, porque essa arma nunca mais vai poder ser usada contra ele. Tá? Mas vamos lá. Imagine que esse delegado de polícia aqui sabe que A é indiciado, a arma não foi encontrada, sabe onde mora A. Porra, eu se fosse o delegado já tinha pedido uma busca e apreensão. É isso, não é? Então, eu representei por uma busca e apreensão. O delegado representou pela busca e apreensão. Certo? A busca e apreensão foi deferida. Só não foi cumprida hoje por causa durante o dia. Ficou claro? Lembrando que o STJ decidiu que às 9 horas, lá da lei de abuso de autoridade, não altera nada em relação à prova ilícita. Então, para a gente, tem que ser cumprido durante o dia, critério horário, astronômico ou misto. Ficou claro? Então, a polícia não deu para cumprir hoje, vai cumprir amanhã de manhã. Exatamente nessa noite desgraçada, você entrou na casa de A. Isso é descoberta inevitável. Se C não tivesse entrado na casa de A hoje, essa noite, amanhã de manhã, eu não tenho quase 100% de certeza que a polícia ia botar a mão na arma? Eu não tenho 100%. Por isso a doutrina garantista vai dizer, não aceito. Na fonte independente eu tenho 100% de certeza. Ficou claro? Na descoberta inevitável eu tenho um grau de probabilidade. Alto sim, mas que não me dá 100%. Ficou claro? Nossa jurisprudência não diferencia. Trata descoberta inevitável como sinônimo de fonte independente. Ficou claro? Que é a questão da prova do Ministério Público, analista do MP, aqui do Rio, né? Na prova de analista do MP, a questão era assim, que a Polícia Civil está investigando um crime de homicídio. O delegado de polícia representa pela busca e apreensão da arma na casa do indiciado. Só que minutos antes da Polícia Civil chegar na casa para cumprir o mandado, policiais militares passaram na porta e viram a porta aberta. E aí entraram na casa e encontraram a arma. A Polícia Civil chega e encontra os policiais militares com a arma em mãos. Ficou claro? Certo? Já tendo apreendido a arma. Reparem que nessa questão o MP Rio tomou cuidado de não colocar, a arma não chegou nem a sair da casa. Ficou claro? E aí o gabarito era, o advogado sustentava a ilicitude da prova, e o gabarito era, a prova não é ilícita porque a hipótese configura fonte independente ou descoberta inevitável, porque eles dão tratamentos como se fossem sinônimos. Ok? Ali é fonte independente. Tranquilo? Eu tenho 100% de certeza. A polícia nem chegou a tirar a arma dali. Tá? Então, quando a Polícia Civil chega, a arma ainda está dentro da casa. Na mão do policial militar, mas está dentro da casa. Ok? Tranquilo, gente? Sim ou não? Já seria uma outra discussão. Mas, mesmo assim, o gabarito seria o mesmo. Porque nossa jurisprudência coloca como se fossem sinônimos. Tá bom? Mas não rola fé pública. Fé pública é derrubada na prova ilícita, tá? Lembra sempre disso, tá? Muito importante, principalmente no Rio, tá? Certo? Todos entenderam? Sim ou não? Ficou claro? Então vamos lá. Então, primeira hipótese, fatos incomunicáveis, que é a ausência de nexo causal. Fontes independentes, certo? Que é o independent source, né? Descoberta inevitável, inevitable discovery, tá? Serendipidade, que é o encontro fortuito. Lembrando que no encontro fortuito, o encontro foi lícito. Se o encontro não tiver sido lícito, isso não é serendipidade. Então, na serendipidade, eu encontrei de forma lícita mais do que eu fui buscar. Ficou claro? Tranquilo, gente? Isso é serendipidade. Serendipidade de primeiro grau. Existe conexão entre o que eu fui buscar e o que eu encontrei. Serendipidade de segundo grau.
o que eu encontrei não é conexo ao que eu fui buscar. Então, neste caso, funciona como notícia crime. Eu tenho que buscar os meios legais para vir buscar esta prova. Ficou claro? Tranquilo? Exemplo, estou apurando um crime, investigando um crime de tráfico de drogas. O juiz autoriza uma busca e apreensão domiciliar, ok? A polícia entra de forma lícita, cumprindo o mandado de busca e apreensão, e encontra uma série de documentos que vinculam esses indivíduos a uma extorsão mediante sequestro que ocorreu tempos atrás. Ficou claro? Veja bem, o que eu encontrei tem relação com o que eu fui buscar? Não, eu tenho que fazer o quê? Buscar outro mandado. Ficou claro? Ok, gente? Aí se eu levar, se você levar, fudeu. Contudo, a prova não vai poder ser usada porque a prova é obtida por meio ilícito. O meu mandado era determinado. Eu entrei para procurar droga, não entrei para procurar documentos de fotografia, não sei o quê. Certo? Tranquilo, gente? Então tem que tomar cuidado. Tá? Beleza? Fica no local e vai buscar o mandado. Tá? Porque senão a pessoa dá sumiço naquilo, né? Então, funciona rápido. No munição de festim, cara, o Ministério Público não quer saber, ele está denunciando qualquer merda. Mas eu vou ser sincera, também tem muita situação muito delicada na delegacia. Eu acho que o Gilberto até conversou comigo semana passada, ele me encontrou, ele falou comigo que está um problema, porque está uma exigência de meta na delegacia. Que puta que pariu. Aí você fica para cumprir meta, entendeu? Tu vai mandando tudo que não está pronto, né? E aí você ferra com a situação toda. É uma situação muito absurda, né? Tem uns alunos aí que fazem isso? 2, complicado. Então vamos lá, não é? Então, é uma situação complicada. Esse meu cliente, por exemplo, no negócio do cachorro aí, é cara. Se esse inquérito tivesse sido conduzido direito, não tinha denúncia, era nunca. Sabe? O delegado concluir e o MP denunciar. Olha, eu vou dizer, sabe o que nesse caso do estupro de vulnerável, o que é alegado? Que meu cliente fica escondido. Quando o homem sai do elevador com o filho, meu cliente pula na frente dele, estica a mão para apertar a mão dele, e aí desvia a mão e aperta assim o pênis do menino. E que ele fez isso 5 vezes. Que ele fez isso 5 vezes. O pai não fez nada? As 5 vezes o pai estava junto? Entendeu? Como é que denuncia isso? Entendeu? Aí o cara tá aí, um cara decente, com a vida dele fodida. Não tem. Primeiro diz que é na portaria. Aí eu pedi as câmeras de vídeo, falei que tem vídeo, câmeras de vídeo, isso aqui. Agora mudaram a versão para o corredor do andar. Porque num lugar que não tem câmera. Não sabe nem onde foi. Por 2 anos, 5 vezes. Se você ia deixar alguém fazer isso na sua frente com seu filho? E eu tenho... Bom, sorte a minha que ganhei um dinheiro com essa porra. Mas... Exatamente. Porque você ia arrasar com o sujeito. Detalhe, o pai é esquizofrênico. Pior ainda, porque tendo um laudo de esquizofrenia, aí mesmo que não podia ter aceitado essa denúncia. Entendeu? Bora, voltando. Então, serendipidade foi? Foi. Lembrou de serendipidade? Lembrou ou não? Não. Lembrou da serendipidade? Tá. Todo mundo serendipidade, ok? Hipótese número... Sei lá qual é a hipótese, já perdi a conta.
proporcionalidade. Agora não é a proporcionalidade do Barbosa Moreira. É direito individual ponderado com direito individual. Então vamos àquele exemplo clássico. Extorsão mediante sequestro, a vítima capturada. Tudo bem? A vítima no cativeiro. Polícia vai e coloca uma escuta telefônica sem autorização judicial para salvar a vítima. Ficou claro? Direito individual, frente a direito individual, ok. Tranquilo? Eu vou ponderar. Certo? O que não pode é direito social versus direito individual. Fala. Fechou? Todos entenderam isso? Sim ou não? Exemplo em que a proporcionalidade foi utilizada como raciocínio, que está consagrada, é no artigo 13b do Código de Processo Penal, que é a hipótese da reserva de jurisdição temporária, que é aquela situação do tráfico de pessoas e que o delegado, quando o juiz demora, pode requisitar diretamente o sinal de GPS. Ficou claro? Para tentar localizar a vítima. Tá? Entendido? Certo? Delegado e Ministério Público. Independentemente de autorização judicial. Aí tem que comunicar ao juiz, não é isso? Instaurar inquérito em 72 horas, ok? Mas o delegado pode requisitar direto se o juiz demorar mais de 12 horas para decidir. Fechado? Tranquilo? Então isso ali eu estou ponderando. É isso ou não é? Tá? Muito bem. Próximo. Direito individual coletivo. Lembra do direito individual coletivo? Todo mundo lembra? Direito individual coletivo, o caso Glória Trevi, da placenta, que caiu na prova do Rio. Tá? Então vamos lá. Direito individual coletivo. No caso da Glória Trevi, a autorização para o exame do DNA da placenta só foi possível porque ela disse que tinha sido estuprada por 80 policiais. Ok? Na verdade não foi nada disso, né? Você sabe dessa história? Do Rio? Prova do Rio? Então vamos repetir essa história, Glória Trevi. Ok? Relembrando casos que possam ser aí complicados na prova, né? Então vamos nós. Caso Glória Trevi. Glória Trevi está sofrendo processo de extradição. Ela e o empresário. O empresário é brasileiro, naturalizado mexicano. Então agora ele é mexicano. Ok? Então Glória Trevi e o empresário estão no Rio de Janeiro foragidos. Processo de extradição pedido no México. O Supremo decreta a prisão preventiva de Glória Trevi e do empresário. Eles são capturados no Rio de Janeiro e levados para carceragens diferentes da Polícia Federal. Ela está na Praça Mauá e ele não sei onde fica. Benfica, Bom Sucesso, Campo Grande, sei lá onde. Ok? Então ele está em outro lado. Passam meses. Os dois presos. Não estava grávida. Meses. Glória Trevi aparece grávida. Ok? Glória Trevi grávida, o Supremo não pode decidir o processo de extradição. Eu tenho uma prejudicial no processo de extradição. Então é instaurada uma questão de ordem no STF para tentar definir o caso, o que ia fazer. Por que ela não pode ser extraditada? O Brasil adota o ius soli. Se a criança nasce aqui, é brasileira, mas não é esse o problema. Porque se ela for extraditada, a criança vai junto. Ela é a mãe. Ok? O problema é o direito de paternidade do pai brasileiro. Entende? Então o Brasil tem que resguardar os direitos de paternidade do pai da criança. Sem saber quem é o pai da criança. Mas o provável era que o pai fosse um empresário. Exatamente, não faz diferença. Então precisa saber se o pai é o empresário. Ah, mas eles estão presos em carceragens distintas da Polícia Federal. Meu filho não engravidou com camisinha, nem caneta, nem seringa. Engravidou no método tradicional associado a uma palavrinha mágica. Chama-se corrupção. Ficou claro? Ok? Não é isso? Muito fácil. Entende? Não é isso? Palavra mágica resolve todos os nossos problemas de criminosos. Todos os problemas de corrupção. Então, o que acontece? Ele preso numa carceragem, ela presa noutra carceragem. É isso ou não é? E aí, chegam para ela, os médicos falam que é possível fazer uma punção do líquido amniótico para fazer o exame do DNA. Então, vão até os dois e falam com ele e falam com ela. Ó, vai fornecer exame biológico para o exame de DNA? Muito bem instruídos, ele diz, vou. Porque se ele diz não, o direito brasileiro presume que ele é o pai.
Na investigação de paternidade. É isso, não é? Então ele diz, não, eu forneço meu material, não sou o pai. E ele fornece o material. E ela diz, eu tenho direito de não produção de prova contra mim mesma, Pacto de São José da Costa Rica. Ok? E aí o Supremo se vê de mão atada, não pode fazer o exame de DNA. Porque o que você tem aqui é uma prova invasiva. E a prova invasiva depende do sim. Todos entenderam? O que é prova invasiva? Qualquer coisa que entre no corpo, ainda que nas cavidades. Então, exemplo, aquele suave que na pandemia colocava aqui na cavidade oral para pegar a célula da boca. Isso é prova invasiva. Ok? Invasiva, depende da concordância, por causa da garantia de não autoincriminação. Mas e a prova evasiva? Aí o Supremo começa a discutir provas evasivas. E aí, na discussão das provas evasivas, alguém chega e diz assim, a placenta, quando essa criança nascer, a placenta vai ser expelida. E a placenta é res nullius, é lixo, é descarte. Vamos esperar nascer a criança, pegamos a placenta tem o DNA do feto, fazemos o exame de DNA. Esse foi o raciocínio do STF, que votou não. Todos entenderam? Pare de ir atrás de quem fala merda na rede social. Por isso o pessoal se afundou na prova de delegado de 2012. Acho que foi 2012, né? Ou 2009. Enfim, por isso que o pessoal se afundou, porque achou que o STF tivesse autorizado. O STF não autorizou. Disse que no caso das provas evasivas, só poderiam ser utilizadas aquelas que fossem encontradas na cena do crime e as que tivessem sido voluntariamente descartadas. Deixa eu te fazer uma pergunta. A mulher, quando pare, consegue falar para a placenta não sai? Isso não é voluntariamente descartado. Ficou claro? Então o STF disse não. E disse mais, que se autorizassem essa merda desse exame, a polícia ia ficar na frente do laboratório aguardando o descarte das agulhas quando qualquer pessoa tira sangue. Que isso é um Estado democrático de direito, não um Estado policialesco. O Supremo disse que não podia. Todo mundo entendeu? Então, uma coisa é a guimba de cigarro que você descartou. Copo não pode. Você, quando bebe água, quando o policial te dá copinho d'aguinha, igual nos Estados Unidos, isso aqui não é Estados Unidos. Nossos são muito mais rígidos com prova ilícita do que os Estados Unidos. Tá? Então, quando o copinho de água te dá ali, você não sabe que tem célula sua que fica no copo. Entendeu? Mesmo do cigarro. Mas do cigarro, imagine, a preocupação é quando o policial te dá... Uma coisa é o copo d'água que você descartou. Outra coisa é o policial te dar um copo d'água. Entende a diferença? Sim ou não? Tá? Então, a gente tem que lembrar, olha só, ou as que foram encontradas na cena do crime, ou as voluntariamente descartadas. Mas aí, Glória Trevi estava intocável, não tinha como fazer nada. Ela convoca a imprensa de dentro da carceragem na Praça Mauá e vai dar uma entrevista sobre a gravidez. E aí, na entrevista, diz que ela era estuprada diariamente pelos policiais que faziam a custódia, 80 policiais. Quando ela falou isso, o Supremo rapidamente se reuniu entre o direito dela de não produção de prova contra si mesmo e o direito dos 80 policiais ameaçados de estupro, faz o exame na placenta. Ficou claro? Então, o exame na placenta da Glória Trevi não foi feito porque a placenta era descarte. Ok? Foi feito no direito individual coletivo, que é a mesma proporcionalidade. Só que é o direito individual de vários frente ao direito individual de um. Lembrando que esses vários é uma coletividade de pessoas, não são pessoas indeterminadas. São pessoas determinadas ou determináveis. Ficou claro? Tranquilo? Entendido? Também é com base no direito individual coletivo que o Supremo autorizou a abertura da carta de preso. Ok? Preso não tem sigilo epistolar. Certo? Preso pode ter a carta aberta pelo diretor do presídio. E o raciocínio é o mesmo. Porque o preso pode ajustar a rebelião pela carta? Pode ou não pode? Pode. E aí ele coloca em risco os próprios presos, os agentes penitenciários, entenderam? Hoje, policiais penais. Né?
Tranquilo? Certo? Ficou claro isso? Então, direito individual coletivo foi? Proporcionalidade foi? Direito individual coletivo foi? É isso, não é? O que está faltando? Teoria da boa-fé, a gente não adota. E a última hipótese, que é mancha purgada, tinta diluída ou nódoa removida. Tinta diluída, gente, é um caso norte-americano. Nós não temos casos no Brasil. Nós temos decisões no Brasil que mencionam no acórdão exceções à prova ilícita, dentre as quais a tinta diluída. Ficou claro? Mas na tinta diluída você tem uma prova ilícita originária, uma série de outras provas e uma investigação muito longa. Lá na frente, muito lá na frente, o réu confessa. E aí a corte norte-americana entendeu que aquela mancha da prova ilícita foi diluída ao longo do tempo e apagada pela confissão. Ficou claro? O Brasil não tem isso. O Brasil tem fonte independente. Tranquilo? Sim ou não? Fechado? Feito? Posso ir? Posso? Então, falamos de todas as hipóteses de prova ilícita. Que? Pô, muito rápido, né, que falei isso. Meu Deus do céu, nunca falei tão rápido de tudo quanto é coisa. Mas deu para entender tudo, não deu? Então, arrumou uma gravidez para não ser extraditada. Foi extraditada e foi absolvida no México. Tá? Foi absolvida, mas ficou presa um tempo. Abuso de criança. Era uma cantora tipo Xuxa, assim, uma coisa assim. Cantora infantil. Tá? Então vamos lá, letra B. Então vamos voltar aqui. Então o que a gente tem é aquela interceptação não autorizada, ok? É correto afirmar que a prova, letra B, poderá ser juntada aos autos, pois se trata de prova emprestada, a gente já corrigiu, né? Letra C, não poderá ser juntada aos autos, a não ser que ela concorde com a defesa técnica, também está errada. Poderá ser juntada aos autos como documento, também está errado, tudo bem? Poderá ser juntada aos autos diante de autorização judicial superveniente, nem pensar. Tudo bem? Mas já que caiu aqui essa questão sobre autorização judicial superveniente, vamos falar rapidamente do juízo aparente. Teoria do juízo aparente, tá? Para a gente lembrar o que é. Posso? Então vamos nós. Imagine que você tenha uma investigação num crime de tráfico. Tráfico não vou colocar tráfico não. Vou colocar um crime envolvendo crimes de corrupção, organização criminosa e corrupção envolvendo agentes públicos. Ficou claro? Servidores públicos municipais, tá? E aí o delegado de polícia instaura esse inquérito e acaba representando por uma interceptação telefônica dos envolvidos. E aí o juiz criminal, primeira instância, autoriza, certo? Essa interceptação. Só que durante o período de interceptação, a gente colhe informações que o prefeito estava envolvido, ok? Posso piorar a situação. Não apenas o prefeito estava envolvido, como a verba era federal, ok? Então, olha só. Tá? Então, primeiro, só o envolvimento do prefeito já levaria para o TJ. É isso, não é? Tá? Mas, sendo federal, nem para o TJ para o TRF. É isso, não é? E aí vai surgir uma discussão. Lá na frente, quando esses autos, esse processo vai ter a competência declinada para o TRF. Não é isso? Declinada não. Vai ser remetido ao TRF. Essa interceptação, que foi autorizada por um juiz de primeira instância estadual, é válida? Essa é a pergunta. E aí a resposta é, até este momento, sim. Ficou claro? Até o momento que eu descobri o envolvimento do prefeito. Porque o juiz era aparentemente competente. Todo mundo entendeu isso, sim ou não? Agora, o que não é possível é o delegado continuar investigando apenas com essa autorização do juiz de primeira instância. Quando se descobre o envolvimento do prefeito, é como se fecha o pacotinho e oficia o tribunal. Ficou claro?
E aí, daí para frente, a autorização tem que partir do órgão competente para apurar o crime praticado pelo prefeito. Ficou claro? Depois, sim, mas se houver autorização, certo? Tranquilo? É o entendimento, e aí é importante que a gente se lembre disso. O entendimento do STF é de que delegados não podem investigar quem tem prerrogativa de função. A presidência da investigação se dará pelo órgão que tem competência para o processo. Lógico que os atos de investigação continuarão sendo realizados pelo delegado, mas sob a presidência, ficou claro, do órgão competente. Nesse caso, do meu exemplo, TRF. Tranquilo? Certo? Então, o que o delegado tem que fazer quando verifica alguém com prerrogativa de função durante a investigação? Fecha o pacotinho, oficia o tribunal. Ficou claro? Tranquilo? É simples assim, tá? Sem maiores problemas. Né? Foi? Podemos? Intervalinho? Intervalo. Para a gente começar às 18. Eu estou nas 18, né? Padrão.